Vamos falar agora sobre o lançamento do acervo virtual que marca os 83 anos de nascimento de Vladimir Herzog. A gente vai falar sobre esse assunto com o Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, ele que foi secretário especial de Direitos Humanos do governo federal, secretário de Direitos Humanos aqui na cidade de São Paulo e secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Oi, Sotile, bom dia, prazer em falar com você. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. É uma honra, um prazer, uma alegria falar com vocês no dia de hoje. Muito bem. Sotile, o Instituto Vladimir Herzog está lançando aí a versão virtual do acervo Vladimir Herzog nesta sexta-feira, né? São mais de 1.700 itens digitalizados sobre a trajetória pessoal, profissional do jornalista. Agora eu quero que você fale um pouco sobre a importância desse lançamento nesse momento, né, em que vivemos no Brasil, com essa crise terrível, né, sanitária, política, econômica e também onde o fascismo se faz presente no governo e nas ruas, né? E há também a negação dos horrores ocorridos na ditadura militar. É um momento importante dessa inauguração, né, Sotile? Sim, o Instituto Vladimir Herzog, ele nasce justamente por uma mobilização da família do Vlado, né, na perspectiva de defender o legado do Vlado e defender tudo que o Vlado acreditou, lutou em vida e que levou à sua morte, que é nada mais, nada menos do que a defesa da democracia, um país sem violência e por uma cultura de paz. Esse era o sonho do Vlado. Né? Bom, a partir daí, nós tivemos um compromisso no Instituto muito forte, que é lutar por uma justiça de transição, lutar por que sejam responsabilizados todos aqueles agentes de Estado que cometeram violência contra a Constituição brasileira, violência contra as pessoas. Fundamental de que nós deveríamos investir todo o trabalho do Instituto Vladimir Herzog uma perspectiva de mudar essa cultura de violência por uma cultura de paz. E nós entendemos perfeitamente que uma das questões fundamentais é a questão da memória. Né? A memória no Brasil é uma memória muito frágil, muito fraca, muito curta. As pessoas não sabem o que aconteceu no passado e por isso que continuam reproduzindo os erros nos dias de hoje e vão reproduzir no futuro. Por isso que o Brasil hoje vive com tanta violência, por isso que o Brasil hoje convive com ameaças à democracia. E nós trabalharmos na perspectiva de construir um acervo de memória dialoga com isso. É que nós queremos que a vida do Vlado e todos os documentos sobre a ditadura militar sirva como base para que as pessoas reflitam e conheçam a história do Brasil, porque conhecendo a história do Brasil, nós vamos ter uma consciência diferente sobre esses processos de violência. Então, o acervo do Vlado, ele é parte de uma proposta muito mais ampla que o Instituto está organizando. Nós queremos organizar o Instituto Vladimir Herzog, acervo do que é o quê? Organizar toda a documentação, depoimentos, filmes, fotografias, cartas, tudo que tiver sobre a ditadura militar e também o que tem sobre a vida do Vlado, porque a vida do Vlado é uma parte importante da história do Brasil e uma parte importante sobre essa questão da ditadura militar. Né? Então, nós conseguimos, a partir do ano passado, com o apoio do Itaú Cultural, organizar a ocupação Vladimir Herzog, que nos permitiu reunir todas as documentações em torno da vida do Vlado. Fizemos pesquisa, tudo em parceria com o Itaú Cultural. Após essa ocupação, que foi um grande sucesso, foi a ocupação mais visitada no Itaú ano passado, tivemos perto de 100 mil pessoas que visitaram a ocupação Vladimir Herzog. Nós ficamos com uma documentação maravilhosa que conta a história do Vlado, mas a história do Brasil. Né? E aí nós conseguimos também, com o apoio do Itaú Cultural, promover um processo de pesquisa para continuar organizando, digitalizando essa documentação e buscar outros documentos que não puderam entrar na
lá na ocupação, exato, na exposição, exatamente. E, Rogério, eu queria que você falasse, né, o conteúdo desse material. Parece que tem bastante material inédito também, né? Sim, com esses 2 anos de pesquisa, né, e com o material que nós arrecadamos para a exposição, nós conseguimos mais de 1.700 documentos importantíssimos sobre a história do Brasil nesse período, que de alguma forma envolveu a história do Vlado. Então, entre esses 1.700, nós temos mais de 1.000 fotografias fantásticas, muitas delas produzidas pelo próprio Vladimir Herzog, que nós fomos nessa pesquisa entendendo o quanto para ele a imagem era importante, né? Ele era um homem da cultura, era um homem da fotografia, um homem da imagem, né? Nós temos, por exemplo, aí o filme Marimbás, né? Marimbás, que é um filme produzido por ele, né? Maravilhoso. Então nós temos nessa documentação o próprio documentário que ele dirigiu em 1963, né? E ele está inteiro. É um documentário lindo que conta sobre a vida de pescadores em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nós temos mais de 60 cartas, né, escritas ou endereçadas para o Vlado, sabe? Cartas que o Vlado recebeu de gente do mundo inteiro, que, de certa forma, refletem esse período do Brasil sobre a ditadura militar, né? Nós temos uma série de vídeos inéditos, feitos em parceria, que a gente fez agora com o Museu da Pessoa, com depoimentos de pessoas daquela época que eram próximos ao Vlado, né? Enfim, nós temos uma quantidade de documentos incríveis. E na pesquisa, nós fomos identificando também algumas coisas inéditas, algumas exposição. Por exemplo, né, sempre se tinha uma conversa de que o Vladimir Herzog, né, ele foi morto em 75 pela ditadura, né, por engano, né, ou não queriam dar um susto nele apenas, etc., porque ele era uma pessoa que não tinha envolvimento na política. Na verdade, nós encontramos um documento do DOPS inédito, né, que mostrava que o Vlado já estava sendo monitorado desde 1968 pelo DOPS, né? Então, é evidente que o Vlado, né, foi uma pessoa monitorada, perseguida, né, e não foi uma coisa que aconteceu, né, como uma surpresa, né, como sem querer, né? Foi uma coisa, então, um documento importante do ponto de vista da história do Brasil. Então, assim, é esse posto de documentação importante que nós vamos lançar agora. Mas é importante, Marilu, as pessoas entenderem que essa parte do Vlado, ela é parte, né, de um projeto de acervo de memória do Instituto muito maior, né? Então, nós estamos organizando toda a documentação em torno do Vlado, que nós estamos chamando do acervo Vlado, tá? E nós estamos organizando toda uma documentação que é sobre a ditadura, cartas com ofícios, documentos oficiais, depoimentos. Peraí, E nós de novo. Nossa, mas tá horrível essa internet, tá picotando demais. Alguma coisa sobre esse finalzinho, você vai ter que repetir de novo, meu Deus. Vamos lá. E nós estamos também organizando todo um acervo, né, sobre a ditadura militar, documentos importantes, documentos oficiais, cartas, depoimentos de pessoas, fotografias, filmes, imagens, e nós queremos disponibilizar essa documentação toda do acervo do Instituto Vladimir Herzog. Vamos lá. Repetimos. Quando eu fechei o microfone, eles já tinham latido, mas vamos lá. Desculpa, vai lá, que eu vou fechar meu microfone aqui se eles latirem. Então, nós estamos organizando esse acervo, né, com toda essa documentação sobre a ditadura e sobre Vladimir Herzog, né,
sempre numa perspectiva, né, de oferecer para a sociedade, né, documentação e informação para ela se informar melhor sobre esse período. Né? E nós queremos oferecer isso de forma digital, né? Nós estamos digitalizando tudo, mas nós queremos organizar futuramente, né, um grande museu para ser visitado por pessoas, para acadêmicos, estudantes, jornalistas, para fazer as suas matérias e ter lá esse material para ser pesquisado fisicamente também. Então, esse é o grande projeto do Instituto Vladimir Herzog em torno do acervo. O que nós lançamos agora é sobre o Vlado. E, Sotile, vocês também fizeram uma parceria com o Museu da Pessoa, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Então, essa parceria com o museu é um processo muito interessante, né? O Museu da Pessoa, ele é um museu que tem um trabalho lindo, incrível, tem relação com o Instituto Vladimir Herzog de muito antes de que eu cheguei lá, né? Tem uma relação com o Ludmir, que é uma das pessoas que está coordenando essa parte do Vlado, né? Essa parte do Museu do Vlado, junto com o coordenador da área de memória, que é o Lucas Paolo. Né? Mas eu fui na Mostra de Cinema, Mostra Internacional de Cinema, assisti um filme num domingo à tarde, um filme maravilhoso lá e tal. Aqui no Cine Sala, na Fradique. Cheguei lá na hora do cinema, não era aquele filme que estava passando, era um outro filme. E era um filme sobre o Museu da Pessoa, que eu já conhecia e tal. Uhum. E a Karen, que é uma das fundadoras do Museu da Pessoa, né, estava lá e tal. Bom, já que eu estou aqui, eu vou assistir esse filme. Né? E eu fiquei emocionado com a história do Museu da Pessoa, com a metodologia que eles desenvolveram para pegar depoimento. Eu percebia que era uma coisa meio de análise, sabe? Como se uma pessoa tivesse ido numa terapia e contava a sua história e vinha por vários viés, sabe? Ia se redescobrindo no seu depoimento, na sua fala. Processo lindo, né? Quando eu abracei a Karen, disse, Karen, eu estou emocionado com a história do museu, eu queria conversar contigo porque eu tinha uma ideia. E ela disse, vem conversar na semana que vem. E aí eu fui conversar com a Karen, dizendo o seguinte, Karen, né, a gente não ouve depoimento de pessoas comuns de como elas perceberam a ditadura militar. Então eu queria fazer um projeto para pegar depoimento de pessoas com a metodologia do Museu da Pessoa para começar a levantar essa percepção sobre a ditadura militar. Mas aproveitar também, né, pegar e ouvir outras pessoas que tiveram um papel importante na resistência, que são pessoas que estão envelhecendo, muitas já morreram por conta da idade, e a gente pegar esses depoimentos também. Então, nasceu, né, com a parceria com o Museu da Pessoa, esse projeto, que vai fazer parte do acervo também, né, com muitos depoimentos de pessoas comuns, de pessoas importantes, sobre como elas vivenciaram a ditadura militar, né, como elas foram hipnotizadas, como elas foram iludidas e como elas, né, resistiram também. Perfeito. Sotile, agora eu vou aproveitar a sua presença para repercutir contigo uma notícia, né, de que a filha de uma vítima, né, da ditadura militar processou aí a Regina Duarte, né, a Lígia Jobim, que é autora da ação, filha aí do diplomata e jornalista José Jobim, que foi torturado, morto durante o governo militar, enquanto estava investigando aí a construção da usina de Itaipu. Ela processou, né, a Regina Duarte, que é ex-secretária nacional de Cultura, por apologia à tortura, né, durante a entrevista à CNN Brasil, que você com certeza tomou conhecimento. Ela pede uma retratação pública da atriz, além de indenização por danos morais, e está processando também o governo federal. É importante essa atitude da Lígia em relação ao que a Regina Duarte fez e ao que o governo Bolsonaro faz, Sotile? É muito importante. Está muito fácil para as pessoas falarem bobagem, fazerem apologia à tortura, cometerem crimes de lesa humanidade, né, com as suas falas, com as suas irresponsabilidades. E a gente percebe que, né, até de uma forma lamentável, né, porque isso reflete como é que é parcela da sociedade brasileira que só se pauta pelo dinheiro. Né?
a gente percebe que Olavo de Carvalho fala diariamente um monte de bobagem, um monte de calúnias, de mentiras, de fake news, e só reagiu quando ele foi condenado a pagar uma mega indenização, né, porque pegou no bolso pessoas que estão pautadas por valores monetários, que se vendem, né, por máquinas de calcular, que trocaram, sabe, sua história, sua vida, por valores, né, monetários. Então, assim, por isso que eu acho que todo mundo que puder entrar com ações indenizatórias contra essas pessoas é importante, porque inibe, porque elas devem pensar duas vezes antes de falar bobagem, etc. Eu vi essa matéria né, que saiu sobre a Lígia, demonstra para mim, em primeiro lugar, né, de que ela não deixa passar de barato as bobagens e as besteiras, ela como cidadã brasileira, né, e que teve familiares que foram violentados e mortos pela ditadura, né, reagiram, né, de que nós não vamos permitir que essas pessoas continuem dizendo o que querem. Né. Segundo lugar, é porque ao ela sinalizar com doação para o Instituto Vladimir Herzog e para o Instituto Marielle Franco, né, de que ela não está preocupada com dinheiro para ela ou para quem quer que seja, com a indenização. Né? Ela está cumprindo seu ato, né, de cidadania, de fiscalizar, né, e de exigir respeito, né, e a memória das pessoas, né, e exigir justiça. E terceiro, que quando ela lembra o Instituto Marielle Franco e o Instituto Vladimir Herzog, ela enxerga nesses dois institutos de referência importantes à resistência e à luta pela democracia e aos direitos humanos. Então eu só tenho muito que agradecer a Lígia por essa atitude, muito mais pelo simbolismo, pelo que representa, porque pelo recurso, sabe? Então, assim, eu estou muito emocionado, vou entrar em contato com ela, fazer isso pessoalmente. E Sotilli, hoje vai ter o lançamento da versão virtual aí desse acervo Vladimir Herzog, né? Sexta-feira, às 7 da noite, é isso, né? Sim, hoje acontece uma live com a presença da Bianca Santana, que ela é uma cientista importantíssima que trata a questão racial, e ela vai fazer o link da violência ontem e hoje. Também teremos a presença do Ivo Herzog, que é presidente do conselho do Instituto Vladimir Herzog, filho do Vlado. Teremos a presença do Luiz Ludmer, que é uma das pessoas que coordenou essa pesquisa, né, sobre o Vlado, da ocupação e do nosso acervo, e eu estarei também, né, nessa live. E é uma homenagem à vida do Vlado, que amanhã, sábado, completaria 83 anos, e nós queremos referenciar ele, que nós continuaremos a luta dele. E também uma homenagem a todas as vítimas de tortura, todos os familiares, porque hoje, sexta-feira, é o Dia Internacional de vítimas de tortura no mundo. Então, nós queremos, com isso, dizer que o Instituto Vladimir Herzog está extremamente comprometido. Bom, a gente teve aí um probleminha com a internet, mas a gente conversou aqui com o Rogério Sotilli, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.